Salve, salve Legião X, mais uma vez aqui, isso mesmo, multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso, e estamos mais uma vez no nosso maravilhoso X da Atualidade, esse programa que você recebe com tanto carinho toda quarta-feira na sua casa. Gente, queria primeiramente agradecer a você que recebe a gente com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção, e nós estamos aqui dando continuidade a essa maratona de atualidade que nós estamos sofrendo no ano de 2015. Hoje, galera, o Projeto X ele se propõe a algo um pouco diferente. A gente vai trabalhar com dois temas de atualidade, buscando um link entre isso. Para que você não tenha essa informação e ela fique um pouco quanto solta e na hora da prova, né, você cai em algum tipo de armadilha. Então hoje a gente pretende começar falando sobre os grupos radicais que atuam na África e de que maneira que isso vem influenciando, intensificando as migrações no continente europeu, que vem sendo marcada aí por um grande número de mortes, infelizmente. Então hoje a gente quer resolver esses dois problemas aí, até porque os vestibulares, as provas estão se aproximando e você fica nessa aflição. Será que vai dar para eu ver todos os temas desse ano? Então a gente vai aí para dinamizar a nossa aula. Então, gente, vamos lá, vamos começar aqui falando dos grupos radicais que atuam na África primeiramente, né? Vamos ver como é que é a atuação desse grupo, como é que eles são financiados e de que maneira eles buscam aí chegar até a sua causa. E que causa é essa? A gente começa aqui falando, né, primeiramente de um grupo que aparece com essa sigla, AQMI. E você se pergunta, como é que é isso aqui? Então, gente, a gente está trabalhando aqui com Al-Qaeda, a Al-Qaeda Maghreb Islâmico. Nós estamos falando de uma áreazinha aqui da África, que eu vou apresentar para você no mapinha, mas a áreazinha do Maghreb, que pega ali os países como Marrocos, Argélia, vai até Líbia, né? Alguns aceitam Líbia, alguns falam que é a região toda do norte, mas a gente sabe que isso está errado, porque Maghreb significa poente, né? Então é a área mais estendida de atuação islâmica. Porém, galera, esse grupinho aqui, ele vem atuando de forma mais intensa em países como o Mali e a Mauritânia. A gente precisa lembrar que o Mali ele vem sofrendo uma forte intervenção do exército francês e esse grupo vem reivindicando a não atuação, uma espécie de fim desse neo-imperialismo, digamos assim. Ou seja, eles buscam que a França não atue mais nesse país, levando aí, né, os seus recursos. Porém, esse grupo ele se estende aí, ele chega a estar até mesmo, né, no norte da Nigéria, onde nós vamos ver que existe outro grupo radical. O seu líder hoje é o Abdelmalek Drokdel. Esses nomezinhos são um pouco diferentes aí do que você está acostumado a falar. Então fique calmo que isso provavelmente não vai aparecer na sua prova. O objetivo desse grupo é estabelecer um Estado Islâmico. Ou seja, ele quer que nesse local ali seja formado seu califado, né, galera? Ou seja, uma areazinha, uma espécie de novo país que atenda aí, né, as recomendações ou as leis, né? A ideia da Sharia, né? As leis islâmicas. Você pode lembrar disso em uma aulinha aqui que nós já falamos sobre a Primavera Árabe. São locais onde os estados, né, os governos, estão um pouco fragilizados. E esses grupos radicais, eles se fazem presentes com uma força maior. Então eles estão aqui buscando, né, a formação de um califado para estabelecerem a sua Sharia. O que seria isso? As leis islâmicas de forma mais contundente, de forma mais radicais. A partir daí, a gente nota que é um grupo hoje que já conta com centenas de membros, é um grupo bastante articulado,
E aí vem a grande pergunta dos alunos, né? Como é que esses grupos eles se financiam? Como é que eles financiam a sua luta, a sua causa? A gente pode pensar que esse grupo ele vem fazendo uso de sequestro, assim como extorsão, contrabando e também recebendo fundos da Al-Qaeda ou da Al-Qaeda, você escolhe. A gente precisa lembrar que esse grupo ele é um braço da Al-Qaeda que atua aí na região do Maghreb da África. Gente, passando para cá, nós temos o Al-Shabaab, né? Pode aparecer com um Azinho aqui ou com 2 As. Também não está errado, a forma abrasileirada aí ele vem apenas com um A. Contando com o seu líder aí, o Ahmed Umar, normalmente eles falam dele como Abu al-Baida. Gente, mais uma vez eles querem aqui estabelecer a proposta islâmica, né? Dessa vez nós estamos falando de um grupo radical que atua no chifre da África. Nós também vamos ver esse mapinha falando sobre essa área. Mas em especial eles atuam em um paizinho do chifre da África, que é a Somália. A gente vai ver que esse grupo aí, ele conta hoje com cerca de 3 mil homens. E nessa área, galera, a gente vai ver aqui a atuação da pirataria. Zé, pirataria no século XXI? Como assim? Na verdade, aí é um processo bem frequente ali naquela áreazinha, nós vamos ver ali no Golfo do Aden, né? Na saídazinha ali do Mar Vermelho. A gente precisa lembrar, galera, tem um filmezinho bem legal aí que eu recomendo para vocês, que é o Capitão Phillips, né? Estrelado aí pelo nosso grande ídolo Tom Hanks. Ele mostra um pouco de como que esses grupos atuam. A gente pode pensar aqui também na ideia de comércio ilegal. O chifre da África, galera, ele é marcado por 2 processos muito interessantes. Esses países, né, como eu falei, a Somália, eles aceitam lixo de outros países. Tanto lixo eletrônico como lixo hospitalar, lixo da produção de energia nuclear, né? Então eles recebem esse lixo em troca de um certo dinheiro, de um certo capital que é investido aí no armamento desses homens. Para terminarmos aqui, galera, eu pus na verdade os 3 grupos mais importantes que apresentam uma ação mais intensa, né? O último aqui é o Boko Haram. Nós também temos uma aula no nosso X da atualidade. Vai lá no site, dá uma olhada com o nosso mestre Thiago Feitosa, que trabalhou com o tema da Nigéria. Então, a gente tem aqui essa atuação desse grupo, né? Onde o seu líder é o Abubakar Shekau e, mais uma vez, eles buscam a formação de um Estado Islâmico, ou seja, a formação de um califado para a instalação da nossa Sharia, né? Nós temos esse grupo muito mais articulado, né? Um grupo que atua hoje de 6 mil a 7 mil homens. Como é que eles atuam? Sequestro principalmente de mulheres, né? Realizando aqui o estupro dela. Eles normalmente liberam as mulheres quando elas ficam grávidas, né? Como uma maneira de expandir o seu exército num futuro próximo. A prática da extorsão, o roubo aqui, ele também é bem frequente e assim como recebem financiamento de organizações islâmicas. Esse ano, galera, o ano de 2015, o Boko Haram ele foi considerado aí, né, pelo governo norte-americano como um grupo realmente terrorista, né, onde eles precisam ter uma análise maior. A gente precisa lembrar que esse grupo ele se fortalece na Nigéria, nós também vamos ver isso aqui no mapa, e eles vêm intensificando aí, né, a sua forma de atuação, ataques mais contundentes, um número de vítimas muito maior e realizando aí esse estupro, esse sequestro de mulheres nessa área aí. Então, galera, a gente precisa entender, né, a maneira com que esses grupos terroristas, esses grupos radicais, eles vêm tentando estabelecer o seu objetivo, ou seja, a formação do Estado Islâmico, né, essa instalação da lei islâmica. A gente viu aqui que o Al-Shabaab ele busca, na verdade, através de conflitos, né, de confrontos com os países vizinhos ali, ele pretende instalar, na verdade, a sua lei islâmica. Então esse mapinha aqui, na verdade, ele busca a priori estabelecer esse processo de espacialização, tá? Fica preocupado, não que daqui para baixo é só o restante, né, dos países aqui da África. Então a gente quer dar um foco
basicamente nessa áreazinha aqui, tá? O noroeste da África, onde nós temos a Mauritânia e o Mali, que sofrem aí forte intervenção da Al-Qaeda, do Maghreb, do Estado Islâmica, desculpa. Essa área aqui da Nigéria, onde nós temos a forte atuação do Boko Haram. E essa áreazinha aqui, né, no chifre da África, por conta desse formato, onde nós temos o Al-Shabaab, né, que fica localizado aqui, a Somália. Ao norte nós temos um paísinho que se chama de Djibouti. E nós vamos ter também o Quênia, né? O Quênia é um país aí que ele sofre de vez em quando alguns ataques e os Estados Unidos vem tentando estabelecer os drones de fiscalização para ter uma noção da maneira, do tamanho, né, das armas que o Al-Shabaab tem. A gente precisa lembrar que aqui é uma área importantíssima. Nós falamos, rota de navios de petróleo aqui no Golfo de Adén, né, galera? Então essa área aqui ela é muito importante para o processo de pirataria, que é o assalto a esses navios petroleiros que nós falamos aqui. Então esse grupo ele costuma agir dessa forma e a partir daí ele vai vender o seu roubo. Bem, eu trouxe aqui pra gente essa áreazinha aqui que eu pus de roxo, né, onde nós temos hoje a atuação do Estado Islâmico. Nesse caso, hoje na Líbia, e a gente sabe que eles vêm aí fazendo ataques terroristas também nesse paísinho aqui, que é a Tunísia. Então, na verdade, aqui, galera, nós temos a configuração básica de onde esses grupos estão localizados, e aí a gente precisa entender esse contexto de imigração. Esses grupos, galera, eles são de cunho islâmico. Então vai haver uma caça muito forte aí, né, aos cristãos. Estamos falando de uma maneira bem geral. A gente precisa lembrar que os grupos islâmicos, né, ou a população muçulmana, ela faz leitura do Corão como seu livro sagrado. Em contrapartida, o cristão faz uso da Bíblia. Por que isso é importante? Foi associado na mídia italiana um termozinho, né, chamado êxodo bíblico. E aí a gente precisa lembrar que a atuação desses grupos radicais vem fazendo com que os cristãos eles saiam mais rápido. A gente pode chamar eles de refugiados de guerra, né? Ou refugiados religiosos. É isso que a Itália vem associando. Então eu trouxe para você aqui os países do sul da Europa. Eu trouxe Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que você precisa lembrar que são os países que estão em crise, né? Os tidos aí como os PIGS. Só para você lembrar aqui, nós temos os principais países. E aí a mídia inglesa, né? Ela desenvolveu esse termozinho aqui, ó, que era, na verdade, os porcos, era só pigs, e aí evoluiu para pigs, onde nós temos Portugal, Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha. Então, esses países aqui hoje são os países que passam por forte crise, sendo marcado pelo alto índice de desemprego e dívidas exorbitantes aí, acima de 100% do seu PIB, com exceção da Itália. Gente, a partir do momento em que esses grupos eles tornam o seu movimento mais radical, os africanos eles tendem a fugir. Vão fugir para onde? Isso mesmo, eles fogem para Europa. Nós temos aqui em Marrocos um grande destaque, que é a tentativa dessa passagem aqui pelo Estreito de Gibraltar. Então essa área aqui, ó, essa passagemzinha, ela dura uma média de 4 horas. Só que ela é uma área onde é muito perigoso essa travessia. A Espanha ela gasta realmente ali, né, bastante dinheiro. Nós tivemos um episódio aí onde 500 pessoas tentaram passar por conta de uma grade, né? Uma grade de arame farpado ali, uma cerca de arame farpado. E eles ficaram ultra machucados, apenas 65 conseguiram passar com ferimentos graves. Além disso, nós temos que falar que a mídia vem associando, são as embarcações. Os imigrantes que eles partem do sul aqui, do deserto do Saara, eles migram aqui para países como Tunísia e Líbia, e em embarcações superlotadas eles tentam fazer essa travessia, principalmente para a ilhazinha de Sicília e a ilhazinha de Lampedusa, né, que é uma ilha aí que recebeu um forte destaque. Eu representei ela aqui
conta da sua população, galera, que gira em torno aí de 5 mil pescadores. É uma ilha de pescadores. E só no ano passado eles receberam cerca de 20 mil imigrantes. Então, como é que uma ilha tem uma infraestrutura voltada para atender 5 mil pessoas, como é que ela lida com essa vinda, de repente, de 20 mil pessoas? E outros paísezinhos aqui, né, que também vão receber esses países, esses imigrantes. Cita-se o Chipre, Malta. Então, na verdade, essa imigração ela vem se intensificando por conta desses esses grupos radicais. Isso é um gabarito muito bom para uma prova. O que provoca essa intensificação, esse fluxo, né? Esse êxodo bíblico? A atuação de grupos radicais pode aparecer no seu gabarito. A gente precisa lembrar que quem está saindo daqui são os emigrantes. Então aqui nós vamos ter esse termozinho de emigrante, ou seja, quem está indo para o exterior. E quando eles chegam aqui, eles se tornam imigrantes. Esses grupos, galera, eles não são qualificados. Então eles vão para o interior desse país para realizar o subemprego. O problema é que o índice de desemprego na Europa hoje, ele está tão alto, mas tão alto, que está faltando emprego para o nativo. Então esse imigrante ele não é bem visto. E aí pode gerar um outro termozinho que pode aparecer na sua prova como gabarito. O processo de xenofobia. Como assim? Isso aqui representa, galera, a aversão ao estrangeiro. Então esse estrangeiro ele não é mais bem visto dentro da Europa. Então ele sofre bastante, sofre perseguição. E aí nós vamos ter o fortalecimento de grupos de extrema direita, de grupos patriotas, né? E além disso, só para a gente terminar, a gente pode associar que a xenofobia, ela é a aversão ao estrangeiro. Mas se esse estrangeiro ele segue o Islã, nós vamos ter uma espécie de derivação desse processo que você chama de islamofobia, que é, na verdade, a fobia, a não aceitação ao povo islâmico. Então, galera, fica atento aí. Os principais conceitos que eu acho que pode aparecer na sua prova aqui é esse processo de emigração e imigração, o conceitozinho de xenofobia e islamofobia e esse êxodo bíblico que foi listado aí em algumas leituras. Show de bola, galera? Espero ter ajudado você. Não sai daí, pega esse vídeo, curte, compartilha, faz o que você quiser com ele. Espero que faça bom uso. Gente, um forte abraço e nunca se esqueça, só é lembrado quem é visto. Beijo!